Camiseta da amiga, artistona maravilhosa. Vai lá conferir arte sapatão. Olá, pessoas, seres humanos da face da Terra. O assunto do vídeo de hoje não foi nada fácil de roteirizar e não vai ser nada fácil também de gravar pelo peso que essa violência tem para as mulheres e meninas até hoje. Eu sou a Raposa do Oeste e você está na Gruta. O dia 6 de fevereiro, que é esse domingo, é o Dia Internacional da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina. Esse dia foi consagrado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2003, com o objetivo de denunciar a prática existente em diferentes países do continente africano, asiático, no Oriente Médio, e também têm sido feitos novos estudos para mapear essa violência no continente americano, na América do Norte, América Central, América Latina e no continente europeu também. Um relatório que foi elaborado por 3 organizações de defesa dos direitos humanos e das mulheres revela que se pratica a mutilação genital feminina em pelo menos 92 países. Faltam dados científicos mais robustos, e relatórios a respeito de outros países que não os que têm a maior predominância, concentração dessa prática. As pesquisas até então documentaram sistematicamente de uma maneira mais robusta os dados de apenas 30 destes países, ou seja, 1/3 dos países em que a prática de mutilação genital feminina é realizada tem dados robustos, suficientes, aglomerados, estudados por anos. Esse vídeo é baseado em algumas referências mais robustas e outras que têm sido construídas ao longo dos últimos anos. O relatório sobre mutilação genital feminina, ou corte genital feminino, que é um dos nomes também dados a essa prática, uma análise estatística e exploração das dinâmicas da mudança, que foi publicado em 2013 pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e também no relatório de atualização de parceria da Unicef com a UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas. Também usei algumas referências de reportagens jornalísticas feitas em Portugal, feitas no Egito, feitas em alguns territórios com sobreviventes e pessoas que estudam a questão da mutilação genital feminina e buscam formas legislativas de programas sociais e programas de conscientização, de acesso à educação e tudo mais nesses territórios. E também peguei algumas referências através da Olga Rosa, que é uma amiga minha muito querida, que eu já citei algumas vezes aqui no canal e provavelmente vou citar muito mais no futuro, que é uma referência muito importante na minha formação. Ela é da área das ciências sociais e estuda há um bom tempo também a questão da mutilação genital feminina, e ela divulga algumas referências muito importantes na página dela sobre esse tema. Todas as referências, talvez eu tenha esquecido de citar alguma aqui, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? O que é, afinal, a mutilação genital feminina? A terminologia e definições sobre mutilação genital feminina, também conhecido como corte da genital feminina ou circuncisão feminina. Fazendo um parênteses aqui, circuncisão feminina é um termo questionado no meio, da luta contra a mutilação genital feminina, porque a mutilação genital feminina não é um processo que tem um contexto parecido com a circuncisão que é feita em meninos, Então, existe uma crítica social em relação a essa comparação, e por isso foi criado esse termo específico, mutilação genital feminina ou corte genital feminino. No caso, a mutilação genital feminina, segundo a OMS e a Unicef, se refere a todo procedimento que envolve remover parcial ou totalmente a genitália externa feminina ou outros ferimentos aos órgãos genitais femininos por razões não médicas, ou seja, por razões que não envolvem a preservação da vida. Essa prática é combinada na grande maioria dos países ao casamento infantil. Combinados com essa prática tem a ver com os contextos, as crenças religiosas e os contextos culturais e também com valores patriarcais desses territórios. Quais são os tipos de mutilação genital feminina?
Existem 4 tipos predominantes de mutilação genital feminina. O tipo 1 de mutilação genital feminina é o que, na literatura médica, também se refere como clitoridectomia, que seria a remoção parcial ou total do clitóris. Uma porcentagem das comunidades praticantes dessa violência também se referem a esse tipo como sunna, que é um termo, uma palavra árabe que significa tradição ou dever. Tipo 2. O tipo 2 de mutilação genital feminina é a remoção parcial ou total do clitóris e lábios menores, com ou sem a excisão dos lábios maiores, ou seja, às vezes é retirado também os lábios maiores, mutilada uma área muito extensa da vulva. A definição de 2007 da Organização Mundial da Saúde reconhece que essa forma de corte é mais extensiva que o tipo 1 e há variabilidade considerável na forma ou grau do corte. Tipo 3. No tipo 3 é feito um fechamento do orifício vaginal por meio de um corte e junção dos lábios menores e ou dos lábios maiores para criar um tipo de selamento, com ou sem a excisão, ou seja, a retirada total ou parcial do clitóris. Na maioria dos casos, as beiradas dos lábios são cortadas e costuradas. E isso é referido como infibulação. A adesão dos lábios resulta num fechamento quase total da uretra e do orifício vaginal, que pode ser reaberto no processo de intercurso sexual ou no parto, que é um processo chamado de desinfibulação, e muitas vezes é feita uma nova infibulação após o intercurso e após o parto. Tortura em série, basicamente. E finalmente temos o tipo 4, que são todas as outras formas de procedimentos danosos à genitália feminina por razões não médicas, que não visam a preservação da vida. Por exemplo, picadas, perfurações, incisões, raspagens e cauterizações. Picadas envolvem cortar com o objetivo de sangrar a vulva, mas sem a remoção total do tecido e sem alteração permanente para a genitália externa. Esse processo é muitas vezes chamado de circuncisão simbólica. Não é nada simbólico, na verdade é bem real. E algumas comunidades descreveram esse tipo como uma forma tradicional de mutilação genital feminina. Porém, a circuncisão simbólica ainda é altamente controversa, por ter sido proposta como uma alternativa para formas de corte mais severas. Uma citação: as meninas são cortadas com os instrumentos que as mulheres encontram, lâminas de barbear, facas, tesouras, cacos de vidro, pedras afiadas e, em algumas regiões, seus próprios dentes. Dependendo do lugar e da cultura, a severidade da prática varia. O menor prejuízo é o corte do clitóris. A garota nunca sentirá prazer em um relacionamento sexual. O maior é a infibulação, que é praticada em 80% das somalis. Foi o que aconteceu comigo. Esse é um relato dentro do livro Flor do Deserto. É um consenso entre diversos órgãos nacionais destes países, desses territórios em que a mutilação genital feminina é praticada, e internacionais, que a mutilação genital feminina é uma violação de direitos humanos. Entre essas organizações se encontra a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, CEDAW, Convenção contra a Tortura e outras formas de tratamento degradante e punição, cruéis e desumanos, e Convenção dos Direitos da Criança, Protocolo Maputo, entre outras. Mutilação genital feminina não é uma simples questão cultural, não é uma simples questão de costume, é uma violação de direitos humanos. É muito colocado esse tipo de questão como questão cultural. Esse é um debate que vem sendo feito há muitos anos, principalmente quando se começou a produzir dados. Essa expressão questão cultural é muito utilizada como uma forma de defender a prática de mutilação genital feminina, entre outras que são praticadas no mundo todo, em contextos diferentes e de formas diferentes, contra mulheres e meninas, sendo que todas elas têm um ponto em comum, que é a misoginia, ideais misóginos, lesbofóbicos e, inclusive, pedófilos. Quem sofre a mutilação genital feminina?
A estimativa atual é a de que mais de 200 milhões de mulheres e meninas vivas atualmente já sofreram mutilação genital feminina. Em metade dos 30 países já documentados sistematicamente, em que já foi produzido muitas evidências a respeito dessa violência, a maior parte das mutilações são cometidas contra meninas de até 5 anos. Na outra metade desses 30 países, grande parte sofre a violência entre os 5 e os 14 anos de idade. Então, a maior parte das mulheres, das meninas que já sofreram mutilação genital feminina no mundo são crianças de 0 a 14 anos. As pesquisas também mostram que a maior parte da população vitimizada por essa violência são mulheres e meninas racializadas, de grupos étnicos historicamente oprimidos e que se encontram em situação de extrema pobreza, de falta de acesso à educação e a itens básicos de sobrevivência como saneamento, alimentação, basicamente a qualidade de vida. Gerações que conseguiram atingir algum acesso à educação, ao pensamento crítico dentro desses países, são muitas delas as pessoas, as sobreviventes que estão combatendo hoje em dia esse cenário e conseguindo mudar o paradigma da mutilação genital feminina em suas comunidades, inspirando mulheres de gerações mais antigas a fazer o mesmo e a abandonar essa prática. Where plan works in Egypt, 21% of girls are married before the age of 15. Across the country, 91% of women aged 15 to 49 years old have suffered female genital mutilation. Sahar is one of these girls. وأنا بنت ما عرفش إن إيه أختنت بنات غير لما كبرت وختنت. بس أنا ندمت لما ختنت بنات الثلاثة الأولانيين. أنا أشكر بنت سحر اللي علمتني في التوعية عشان ما ختنش بنت. Calcula-se que a cada ano 3 milhões de garotas correm o risco de sofrer mutilação genital feminina ao redor do mundo. E de acordo com os relatórios da Unicef e da UNFPA, o país com maior número de mulheres meninas que já foram submetidas à prática é o Egito, seguido da Etiópia, Nigéria, Sudão, entre outros 30 países concentrados nas regiões já citadas anteriormente. Já temos alguns estudos indicando a presença dessa prática na América Latina também. Ela ocorre em sociedades nativas onde a pobreza atinge níveis alarmantes. No Peru, na região de Ucayali, desculpe se eu não estiver pronunciando certo, gente, provavelmente eu vou pronunciar algumas palavras erradas porque eu não sei as línguas, Na sociedade dos Shipibo-Conibo, pratica-se a mutilação genital feminina no início da puberdade das meninas, após a primeira menstruação, a menarca. Existe uma festividade chamada Anishiati, na qual as meninas têm o seu clitóris removido com uma faca de bambu para ficarem aptas ao casamento. Existem também poucas informações sobre a prática entre o povo indígena Kaxinawa, que vive entre os rios Curanja, no Peru, e Alto Purus, no Brasil. Há alguns registros acadêmicos dessa prática e se sabe até então que a maior incidência dela na América Latina se concentra na Colômbia. Devido ao reconhecimento e o alarme que foi gerado após alguns casos fatais de mutilação genital feminina, hoje existem algumas comunidades do povo Emberá que já estão no processo de abolir a mutilação genital feminina, que é um dos povos da região da Colômbia. Visitaram uma comunidade em que as mulheres não tinham palavra para denominar o clitóris. Quando apontaram o local do clitóris no desenho de um corpo feminino, elas disseram dor. De acordo com o historiador Victor Zuluaga, há 3 versões sobre a origem dessa prática entre sociedades nativas do território colombiano. Por um lado, está a ideia de que se trata de uma prática ancestral na comunidade. Por outro, que foi introduzida por um grupo de monjas no início do século XX. E, finalmente, que foi algo que os indígenas adaptaram dos escravizados negros muçulmanos que vieram de Mali no século XVIII. Zuluaga está convencido de que a última hipótese é a mais provável. Segundo Esmeralda Ruiz, que é consultora da UNFPA sobre temas de mutilação, ela diz que é uma teoria bastante consistente.
Quais são as consequências da mutilação genital feminina? Um dos relatos na reportagem sobre a mutilação genital feminina na Colômbia é o de uma mãe indígena que viu as parteiras fazendo o procedimento de mutilação e repetiu sozinha, cortando o clitóris de sua 8ª filha com uma tesoura. A bebê começou a ter uma hemorragia devido à ferida e, com medo de contar ao marido o que havia feito, ela disse que era algum tipo de maldição espiritual que estava ocorrendo com a menina. O casal caminhou 2 dias para buscar ajuda para a bebê no cânion das Garrapatas, mas não conseguiram salvar a criança. A bebezinha morreu assim, jorrando sangue com hemorragia, relata a mãe. As complicações imediatas da mutilação genital feminina podem ser dor intensa, hemorragia, inflamação dos tecidos genitais, febre, infecções como tétano, problemas urinários, lesões dos tecidos genitais vizinhos, estado de choque e morte. As complicações a longo prazo podem ser infecções urinárias, micção dolorosa e infecções do trato urinário, problemas vaginais, prurido, leucorreia, vaginose bacteriana e outras infecções, problemas menstruais, menstruações dolorosas, obstrução do fluxo menstrual, tecidos e queloides cicatriciais, problemas sexuais, coito dolorido, perda de satisfação e da capacidade de orgasmo, maiores riscos a ter complicações no parto, parto difícil, hemorragia, necessidade de cesárea, necessidade de reanimação do bebê e mortalidade neonatal. Podem ocorrer também necessidade de novas intervenções cirúrgicas, por exemplo, após selado ou estreitada a abertura vaginal, necessidade da desinfibulação para o coito e o parto. Nesse processo de infibulação e desinfibulação sucessivos, podem ocorrer graves consequências, complicações à saúde ginecológica, sejam elas imediatas ou a longo prazo. Outra consequência a longo prazo que pode ocorrer são os transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, problemas severos de autoestima, transtornos alimentares, entre outros. Quais seriam as justificativas e motivações para a mutilação genital feminina prosseguir em muitas comunidades ao longo do mundo? Existem muitas justificativas baseadas em crenças religiosas e em estereótipos misóginos. Algumas delas são a de limpeza e higiene. Algumas comunidades acreditam que a ausência do clitóris, por exemplo, é uma questão de higiene. Alguns territórios da América Latina, por exemplo, colocam a retirada do clitóris como uma forma de evitar que, após a puberdade, a mulher tenha o crescimento de um pênis em sua vulva. É uma crença equivocada, em algo que não pode acontecer. Outro motivador muito forte é a aceitação social, porque existem com a mutilação genital feminina melhores previsões para o casamento, preservação da virgindade e evitar a traição. If a girl is not cut, they would laugh at her. She might not even get a husband. ko ɗum waɗi dalila ko minen min giɗa tostan ɗum haɗa to dina islam allah mbi so debbo sunninaka wawa joɗade balɗe tati idani e gorko. Is this found in the Quran, in the Hadith? Mi an fano gandal am mawnani yo taagi toon. Para muitas comunidades é visto como se as mulheres fossem seres sexualmente depravados. As mulheres não resistiriam à tentação sexual, à traição, o que na prática a gente vê que em muitas culturas quem pratica esse tipo de atitude são os homens. Será que é projeção que chama? Outra motivação é um suposto maior prazer sexual para o homem e a necessidade religiosa de aprovação da comunidade. Muitas mulheres acabam fomentando essa prática e levam suas filhas e netas para a mutilação genital feminina por medo do ostracismo. Então, por medo de uma violência, é praticada uma outra violência, porque o ostracismo é uma violência social, é uma violência psicológica também, e tem muitas comunidades muçulmanas que usam a religião como uma justificativa para a prática da mutilação genital feminina, mas
ela não está prevista em lugar algum do Alcorão. Al-Qur'ana yamiri kadunga. Wana sunna wana farilla ton. Waɗanoma duuɓi ɓooyuɗi ɓaawo tan woni aada ɓooyuɗo yimɓe ɓe ŋaadi aada si ɓooyi e ɓaleɓe no mettitude ɓooyi. O comportamento, né, ele é influenciado por uma variedade de fatores. Então, as leis, as legislações por si só, nem sempre são o suficiente para banir ou abolir uma prática violenta dentro de uma comunidade, dentro de um território, de um país, etc. e tal. É preciso que aconteçam mudanças sociais significativas, mudanças nas normas sociais, nos pactos sociais e na moralidade desses territórios que envolvem esse tipo de prática de violação de direitos humanos de meninas e mulheres. No relatório da Unicef, eles colocam um conceito que eu particularmente achei muito interessante, que se chama ignorância pluralística. Ignorância pluralística é um conceito que define um fenômeno social que eu chamaria também de pacto de silêncio. As pessoas não debatem, não conversam entre si sobre uma prática de violação de direitos humanos que é levada como uma tradição, algo necessário, etc. e tal, baseada nos diversos credos que eu falei anteriormente para vocês. Esse não debate, essa falta de diálogo, leva as pessoas a acreditarem que as outras pensam que é necessário, quando muitas vezes nas pesquisas o que a gente vê na prática é que grande parte das pessoas envolvidas, no fundo, não concordam que a prática deveria continuar. Existe um comportamento de presumir o que o outro pensa, baseado numa tradição, e essa presunção é o que mantém essa prática, porque aí ninguém conversa e ninguém pergunta para o outro de fato: você concorda com isso? As pessoas não conversam, não dialogam, não debatem, não questionam isso. Como é que está o histórico do combate à mutilação genital feminina? Quais são os avanços nas pesquisas? Quais são as legislações que nós temos em mãos nesses territórios já? Vamos ver um pouquinho disso? Bom, desde a década de 70 já existem alguns esforços. Tivemos uma pioneira nessa década nas pesquisas sobre mutilação genital feminina, que é Fran Hoskin. E desde então vêm sido feitos diversos esforços de pesquisa, produção de evidências, confrontos e criação de leis de combate à mutilação genital feminina ao redor do mundo. Essas ações partem desde órgãos internacionais de direitos humanos até legislações nacionais dentro desses territórios. Existem alguns embates ainda em relação principalmente às leis nacionais desses territórios. Na Mauritânia, por exemplo, a lei se restringe a banir a prática apenas em unidades médicas e por profissionais da medicina. Na Mauritânia e República Unida da Tanzânia, Canadá e Estados Unidos, a lei proíbe a prática apenas contra menores de idade. Em Burkina Faso, multas podem ser aplicadas não só a pessoas que praticam mutilação genital feminina contra mulheres e crianças, mas também a quem não reporta a violência caso ela seja testemunhada. No Quênia, em 2011, expandiu-se uma lei de banimento, que foi feita em 2001, para que ela fosse aplicada a mulheres de todas as idades e para que trouxesse consequências inclusive para cidadãos que praticassem a violência fora do país. Na Burkina Faso e Egito já houve casos de prisão envolvendo o crime de mutilação genital feminina. Embora seja proibido no Egito, a prática ainda é muito difundida e muito defendida de forma clandestina. Nós temos desde 1997 esforços para a luta contra a mutilação genital feminina através da investigação, de trabalho com as comunidades e mudança nas políticas públicas. Houveram progressos a nível internacional, nacional e subnacional. Alguns deles são: em 2007, o Fundo de População das Nações Unidas e o Fundo das Nações para a Infância colocaram em andamento o Programa Conjunto sobre a Mutilação Genital Feminina com o objetivo de erradicar a prática o quanto antes. Em 2008, a OMS, junto a 9 outras organizações das Nações Unidas, tornou pública uma declaração sobre o tema em que advogava por intensificar os trabalhos de sensibilização para que a mutilação genital feminina fosse abandonada. Essa declaração tem o nome de A Eliminação da Mutilação Genital Feminina
Declaração Interinstitucional. Nessa declaração se apresentam dados científicos reunidos nos 10 anos anteriores sobre a prática da mutilação genital feminina. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde, em colaboração com uma série de organizações das Nações Unidas e também internacionais, tornou pública uma estratégia mundial destinada a impedir que o profissional de saúde praticasse a mutilação genital feminina. Em dezembro de 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução relativa à eliminação da mutilação genital feminina. Em 2013, a Unicef apresentou um informe contendo dados científicos sobre a prevalência da mutilação genital feminina em 29 países, que é uma das principais referências que eu usei aqui para esse vídeo, sobre as convicções, atitudes e tendências que acompanham e sobre as respostas programáticas e políticas que estavam ocorrendo em todo o mundo. E aí, em maio de 2016, a Organização Mundial da Saúde, em colaboração com um programa conjunto da UNFPA e da Unicef, apresentou as primeiras diretrizes baseadas em evidências sobre o tratamento das complicações causadas pela mutilação genital feminina. Essas diretrizes se basearam em uma revisão sistemática das melhores evidências disponíveis sobre as intervenções sanitárias para as mulheres afetadas pela mutilação genital feminina. Em 2018, a OMS apresentou um manual clínico sobre a mutilação genital feminina para melhorar os conhecimentos, atitudes e aptidões dos prestadores de atenção à saúde na hora de prevenir e de tratar as complicações dessa prática. Como dito anteriormente, ainda há muita pesquisa e muitos dados a serem acumulados sobre a mutilação genital feminina. Nós estamos só no começo dessa caminhada. Estudos que têm sido feitos ao longo dos últimos 30 anos, com muita investigação, muitos programas sociais, muitos grupos, de movimentos sociais, ativistas e militantes contra a mutilação genital feminina e órgãos internacionais, nacionais de direitos humanos, medidas legislativas. Toda essa luta está só começando. As sobreviventes da mutilação genital feminina também estão na luta e são vozes muito importantes, essenciais, centrais para a abolição da mutilação genital feminina ao redor do mundo. Meaza Garedo, 14 anos. Meaza foi submetida à mutilação genital feminina aos 10 anos de idade e agora luta contra a prática. Em minha vila, há uma garota mais nova que eu que não foi cortada porque eu discuti a questão com seus pais. Eu disse a eles o quanto a operação me machucou, como me traumatizou e me fez perder a confiança nos meus próprios pais. Eles decidiram que não queriam que isso acontecesse com sua filha. Definitivement, a connaissance de cause, les pratiques de l'excision, des mariages précoces et des mariages forcés. Aissatou tudo fará para evitar que a filha passe pelo mesmo tipo de violência que sofreu quando era criança. A minha filha, por exemplo, não admito, não permito. É que nem sequer tentam falar sobre isso porque viro completamente. E se isso acontecesse, eu nem sei o que eu fazia. Filomena Jassi, Aissatou e Fatoumata Jaló são 3 vozes ativas na luta contra a mutilação genital feminina. Sem medo dão a cara, sujeitando-se à reprovação de familiares e amigos na Guiné-Bissau, mas também em Portugal. Até 19 de abril colaboram numa formação de um mês para mulheres imigrantes, promovida pelas associações Aguinenso e Questão de Igualdade. A ideia é que estas mulheres, no final, façam um projeto de desenvolvimento comunitário ou de advocacy dentro desta área da mutilação genital feminina. Que sejam as próprias mulheres a inspirar outras, porque assumimos que a voz e esta reflexão deve ser feita pelas próprias mulheres. Esta ação de esclarecimento sobre a mutilação genital feminina está a decorrer em Lisboa e conta com o apoio do Mosqueba, um movimento criado pela Filomena com o objetivo de lutar pela emancipação da mulher guineense. A quebra do silêncio ela é sempre muito importante, muito crucial para que violências sejam abolidas, para que a misoginia em suas várias formas ao longo do mundo seja abolida, para que meninas e mulheres possam viver com dignidade. Então, com base, gente, em tudo isso que eu trouxe para vocês,
sobre mutilação genital feminina, sobre a situação das mulheres e meninas ao longo do mundo, eu pergunto para vocês algumas coisinhas para refletir. A sua militância ou ativismo é a favor do negacionismo da falocracia como mecanismo de opressão contra as mulheres? Você acredita que o patriarcado não existe? E que não existe um sujeito do feminismo chamado mulher? Você acredita que a opressão que as mulheres sofrem não é baseada na diferença sexual? Que nascer mulher não implica em consequências materiais significativas nas vidas de mulheres e meninas ao redor do mundo todo? Você acredita que negar a existência do patriarcado é uma ideia decolonial? Você não vê meninas e mulheres assim nascidas como uma classe oprimida e um povo perseguido ao longo de milênios na história da humanidade? Você luta a favor da manutenção e conquista de direitos e políticas públicas pela integridade, proteção e qualidade de vida de meninas e mulheres? Ou a favor do desmonte de direitos conquistados? Você vê o tema da mutilação genital feminina ou assuntos que digam respeito à saúde sexual, reprodutiva, à saúde da vulva, como tabu, como um assunto proibido, como palavras que não podem ser ditas? Você acredita que mulheres têm algum privilégio por sua categoria sexual num mundo misógino? O que significa misoginia, lesbofobia, estupro corretivo, pedofilia para você? Você conhece as reais fontes do que você defende? Conhece a história da sua luta? E principalmente, qual é a sua motivação mais profunda para se posicionar da maneira como se posiciona em relação às mulheres? Pense com carinho nessas perguntas e responda a si mesmo de forma honesta e reflexiva. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima. Tchau!